Ver, sentir, tocar, ouvir, se expressar. 5 sentidos humanos que podem ser explorados e devem ser explorados dentro da arquitetura. Propositalmente ou naturalmente, isso pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer de diversas formas a partir de técnicas que nós implementamos dentro do projeto que podem influenciar as sensações do morador. Quando o morador vem pra gente, o cliente vem pra gente, ele sempre diz: queremos essa sensação dentro da minha morada, eu quero causar essa sensação nos meus visitantes e também na minha família. Mas pouco é explorado a questão de quanto que essa morada ou esse habitar vai influenciar no entorno próximo, O quanto que isso pode influenciar nos vizinhos, ou então no bairro, ou então na cidade, ou então realmente no país, Vamos dizer assim, em grandes escalas. Mas sim, um projeto arquitetônico pode influenciar tanto na vida de uma única pessoa que mora dentro desse lar, quanto num bairro como um todo. E isso é importante a gente entender que com técnicas de materialidade, de volumetria, de toque, ou então até mesmo de visadas, todas as técnicas que a gente pode implementar dentro de um projeto pode influenciar tanto a vida do morador quanto a vida do entorno. E na Casa 40 não podia ser diferente. Nós entendemos todo o contexto do projeto, todos os tipos de moradores que teriam em torno dessa morada. E todas as variantes, como a gente disse no outro vídeo, terreno, implantação, solo, clima, tudo isso como queria influenciar. E aplicamos também algumas técnicas em que vai trazer realmente esse conforto visual tanto para os moradores quanto também para os vizinhos. Então vamos trabalhar agora principalmente com os volumes. Vamos trabalhar no principal volume, que é o volume da casa. Se vocês observarem, a casa é inteiramente térrea. Ela não tem nenhum segundo pavimento, E a gente posicionou ela diretamente no nível do pavimento da rua. Então, a gente precisava trazer para a comunidade, para os moradores, a imponência desse lar. A gente precisava trazer a personalidade desses moradores já de primeira instância no primeiro volume. E com isso, o que nós fizemos? Nós sabemos também que temos uma grande extensão de construção, construção física. E isso influenciaria diretamente na questão de você ter muitas paredes cegas, ou então virar um caixote, uma coisa muito pesada. Então nós trouxemos para dentro desse projeto a leveza através do Muxarabi, que são esses quadradinhos, vamos dizer assim de uma forma mais facilitada para vocês, são esses quadradinhos em que vai ter essa permeabilidade visual. E por que é importante essa permeabilidade visual? Por um dos principais conceitos do projeto, que é realmente ter essa conexão com a natureza, ter essa conexão com o lado externo da casa, que são a paisagem do Morro do Cuscuzeiro e também da floresta. Então era importante ter essa permeabilidade visual e trouxe também através do Muxarabi uma questão estética bem agradável. A fachada ela nunca vai ser igual, ela nunca vai ter um mesmo desenho. Por quê? Quando a gente tem ali uma questão de luz e de sombra, com o caminhar do sol, enquanto o sol está nascendo, se pondo, passando pelo meio-dia, ele faz todo um caminho em volta da casa. E esse caminho traz um desenho para a parte interna, de desenho de luz e sombra. É exatamente esse jogo de luz que está acontecendo com essas árvores aqui. Se vocês observarem, tem espaços que estão mais claros, espaços que estão mais escuros. Isso tudo é benéfico para o projeto porque traz uma identidade, traz a personalidade dos moradores daquele lugar e principalmente traz essa quebra visual monótona que iria ter se não tivesse esse desenho de luz e sombra, se não tivesse esse Muxarabi, iria ficar realmente um retângulo quadrado sem formato, entendeu? Então essa técnica no volume trouxe muito benefício para o projeto da Casa 40. Ainda no volume principal, se vocês observarem, além do Muxarabi, temos também paredes cegas grandes. E o que a gente fez para trazer menos monotonia para essas paredes e trazer mais personalidade? Nós trouxemos a materialidade, as materialidades tradicionais brasileiras. Se vocês observarem, tem tijolo de demolição, temos o concreto, temos também, principalmente na fachada principal, na fachada frontal da casa, um desenho de geometria ali, onde faz uma queda, como se fosse uma queda de água de telhado. Isso tudo traz um remetimento para a memória afetiva brasileira. Traz aquela memória onde a gente lembra das casas tradicionais brasileiras, aquela memória das construções tradicionais da nossa cidade, do nosso país. Então tudo isso traz essa sensação de pertencimento ao lar e traz essa quebra de monotonia visual. Traz uma estética atual, tradicional, moderna e principalmente autêntica. E eu trouxe para a Casa 40
um tipo de volume que eu adoro dentro da arquitetura e que eu, na realidade, acho que é o volume que eu mais gosto dentro da arquitetura, que é realmente o uso do pátio central. O pátio central, para mim, é um uso milenar, né? Se a gente olhar na cultura asiática, ocidental, europeia, em todos eles sempre tem um pátio que realmente é utilizado como um ponto principal de comunicação da casa. É um ponto de convívio entre o dormitório, a sala e a cozinha, é um ponto de comunicação entre as famílias, é um ponto, o pátio às vezes é usado em bairros, ele é muito utilizado, ele é muito bem aproveitado, né, para que a gente traga essa sensação de família, de lar e de acolhimento, de pertencimento para dentro do projeto. Então não podia faltar o pátio central, além de comunicar ali dentro toda uma questão de clima, né, com a ventilação, canalização da ventilação e da iluminação que o pátio central pode trazer para essa casa, é um benefício tremendo, né? E aí agora a gente pode partir ali agora para a parte dos fundos dessa morada, né? Ali do terreno onde a gente coloca a área gourmet, a área de lazer. Se vocês observarem aquele volume, ele não é um volume, ele é uma extensão da casa. Se vocês observarem, tem um paisagismo que conecta com a rua, que conecta com a casa, e ele faz toda a comunicação ali excelente, porque quem está do lado de fora tem esse mistério de entender o que está acontecendo ali dentro, porque o paisagismo não deixa, mas ao mesmo tempo tem muita vontade de entrar ali dentro, porque o paisagismo convida, e então traz esse mistério, e quem está de dentro da casa olha para aquela área de lazer, ou então está dentro daquela área de lazer e olha para aquela casa, é convidativo. Aquela área de lazer, aquela área gourmet, ela abraça todo o terreno, ela abraça todo o projeto, e é como se fosse o coração de tudo aquilo mesmo. Não menos importante que tudo isso, tem um ponto que na realidade eu coloquei mais por um desejo infantil, né? Eu acredito que muitas pessoas já tiveram esse desejo de ter uma casa na árvore, e ali eu trago isso tudo como realmente um ponto de brincar das crianças, mas também dos adultos. Se vocês observarem, é uma casa onde que eu particularmente preferiria morar nessa casa, na árvore, do que na casa principal. Ela é uma casa muito acolhedora, muito aconchegante, ela traz essa sensação de quentura, né, no inverno, ou então de frescor no verão. Isso tudo é o poder da madeira, né? E a casa na árvore, ela tem todo esse benefício, tanto que eu deixo ela realmente um pouco mais alta e elevado do restante dos outros patamares, para que a gente consiga ter essa imponência da casa da árvore, dizendo que talvez ela seja principal, além do que a casa principal mesmo. E se vocês observarem, tem toda essa dinâmica, né, esse convite para os convidados dormirem dentro da residência, ficarem ali, passar um tempo de lazer, uma folga, mas também tem toda essa sensação de contemplação. Se vocês olharem, como eu disse, a casa na árvore ali, ela é o ponto mais alto da casa. Então esse ponto consegue ter acesso a visuais excelentes do entorno. Então você consegue realmente olhar todo o condomínio, você consegue olhar toda a cidade de Enalândia, você consegue olhar toda a mata à volta e todos os morros, o cuscuzeiro e tudo mais. Então, assim, é incrível o poder que aquela casa na árvore tem. Então, se vocês observarem, toda a conexão de volumes traz uma comunicação completa, traz uma conversa, traz um diálogo. Cada um com uma intenção, com uma sensação, cria uma unidade visual, cria uma unidade de sensações e de arquitetura mesmo. Então, para ficar mais claro, de uma forma que vocês consigam entender na prática isso tudo que eu estou dizendo, eu até peguei as minhas anotações para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se vocês olharem as fachadas, elas todas trazem essas comunicações que eu falei. Por exemplo, a fachada 1, ela traz essa questão de curiosidade, de impulso, de você querer descobrir o que está acontecendo ali. É uma fachada onde tem o talude, tem o paisagismo, tem uma questão do Muxarabi ali, que você não consegue ver o que acontece ali dentro. Então traz essa curiosidade, esse impulso humano de você querer entrar e saber o que está acontecendo lá dentro. Já na fachada 2, que é a fachada mais longínqua do terreno, né, ela traz essa imponência, ela traz essa atenção, essa grandiosidade para todo o projeto. Por que disso, né? Realmente por ser um volume muito extenso, realmente por trazer essa permeabilidade visual. Você consegue ver o que acontece ali dentro, mas você não consegue ter acesso à intimidade do que acontece ali dentro. Por essa questão do Muxarabi, que trouxe essa leveza, e essa questão de luz e sombra, uma hora tá fechado, uma hora tá escuro, uma hora tá claro. Então isso traz realmente essa imponência, essa complexidade visual. E assim como na fachada 3, né, que é uma extensão da fachada 2 ali, que é a fachada onde tem a área de lazer. É onde a gente consegue ter todo esse deslumbre do natural, o contato com a paisagem, o contato com o humano daquele lar, que é o lazer, né? Então você sente uma vontade de pertencer àquilo, né? E também tem uma outra questão, já olhando assim de uma forma mais prática, de como que as visadas acontecem. Eu vou colocando imagens aqui para vocês entenderem como que essas visadas acontecem. Então, se vocês olharem,
por exemplo, do escritório e olharem para a rua, você tem uma visada da rua e também tem uma visada da entrada dos carros e do jardim. Se vocês olharem da sala, você vai ter uma amplitude geral, um pertencimento do externo. E é essa questão de que você consegue ver a paisagem do lado de fora, né? É a questão do pôr do sol dali também, seria incrível ter um pôr do sol daquela paisagem. E também da área de lazer, para o cuscuzeiro, né? Então, realmente aquele pertencimento, aquele abraço da mata, né? Realmente você se sentir num refúgio mesmo, como a gente comentou no vídeo anterior. E a visada da casa na árvore, tem toda aquela questão de eu tô aqui, eu só quero deitar, eu só quero contemplar, eu só quero assistir a natureza acontecendo, ouvir o barulho dos pássaros, como eu tô ouvindo agora. E é isso, entendeu? Então, cada visada, cada fachada, ela traz essa sensação, ela traz esse pertencimento, ela traz essa questão toda. E eu não podia deixar de comentar também sobre o paisagismo, né? Ele e toda a materialidade, na realidade, eles criam uma amarração do projeto arquitetônico em si. Ele traz uma amarração do que é físico, do que é natural, do que é criação e do que é sentimento. Mas enfim, sobre a materialidade, sobre o paisagismo, eu vou deixar para o próximo vídeo. E aí a gente conversa um pouquinho sobre ele, que eu tô bem ansioso para falar sobre a materialidade na realidade. E eu fiz um vídeo especial só para isso, tá? E eu quero saber se vocês gostaram, o que vocês acharam desse vídeo. Eu sei que eu falo bastante, às vezes fica um pouco maçante, porque eu fico repetitivo em algumas coisas, mas a gente vai se adequando a isso. Eu agradeço pela atenção e eu gostaria muito de que você continuasse vindo comigo nessa jornada. E aí, quer vir comigo?